Os mistérios de Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém. Melquisedeque, o homem mais misterioso da Bíblia, cujo nome significa Rei de Justiça, foi o rei de Salém, que significa paz, e sacerdote do Deus Altíssimo. O aparecimento e desaparecimento repentinos de Melquisedeque no livro de Gênesis são misteriosos. Melquisedeque viveu nos tempos de Abraão e eles se conheceram pela primeira vez depois da vitória de Abraão contra Quedorlaomer e seus 3 aliados. Melquisedeque ofereceu pão e vinho a Abraão e para os seus homens que estavam muito cansados, demonstrando amizade. Ele abençoou Abraão no nome do Deus Altíssimo e louvou a Deus por ter dado a Abraão vitória na batalha. Abraão ofereceu a Melquisedeque um dízimo de tudo que tinha conquistado. Ao fazer isso, Abraão indicou que ele reconhecia que Melquisedeque era seguidor do Deus verdadeiro e assim como um sacerdote de posição mais elevada que o próprio Abraão. A existência de Melquisedeque mostra que outras pessoas além de Abraão e sua família também serviam ao Deus verdadeiro. Em Salmo 110, um salmo messiânico escrito por Davi, descreve que o Messias seria um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. Trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O tema é repetido no livro de Hebreus, onde Melquisedeque e Cristo são considerados reis da justiça e da paz. E diz noutro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ao citar Melquisedeque e seu sacerdócio especial como uma figura do sacerdócio de Cristo, o autor mostra que o novo sacerdócio de Cristo é superior à ordem levítica e ao sacerdócio de Arão. Pelo fato de ser mencionado como sem pai, sem mãe, sem genealogia e não tendo princípio nem fim de dias, essa natureza enigmática tem feito os estudiosos discutirem sua verdadeira identidade e propósito. Alguns pensam que Melquisedeque foi uma manifestação do próprio Cristo. Isso é possível, mas pouco provável. Melquisedeque era o rei de Salém, uma cidade real, física e terrena, ou seja, ele era um ser humano que prefigurou a pessoa de Cristo, visto que os dois são tanto sacerdotes como reis. E o fato da passagem em Hebreus dizer que ele era sem pai, sem mãe e sem genealogia, não significa que ele não tivera tais coisas, e sim que isso não era do conhecimento do autor. Por isso, Melquisedeque pode ser chamado de um tipo de Cristo, mas os dois não são as mesmas pessoas. Certamente, a figura enigmática de Melquisedeque, o rei e sacerdote de Salém mencionado na Bíblia, nos oferece valiosos ensinamentos que podem ser aplicados em nossas vidas. A história desse personagem nos lembra de 3 princípios fundamentais que podem nos guiar em nosso caminho espiritual e pessoal. Primeiro, a importância da integridade e da justiça. Melquisedeque é descrito como um rei de justiça e rei de paz. Isso nos lembra da necessidade de agirmos com retidão em nossas vidas, buscando a justiça e a paz em nossas relações com os outros. Devemos ser modelos de integridade, agindo com ética e moralidade, independentemente das circunstâncias. Segundo, a lição de generosidade. Melquisedeque abençoou Abraão e ofereceu pão e vinho a ele. Isso destaca a importância de compartilhar e ser generoso com os outros. Devemos lembrar que, assim como recebemos bênçãos em nossas vidas, também temos a responsabilidade de abençoar e ajudar aqueles que estão ao nosso redor, especialmente os necessitados. Por fim, a dualidade de papéis de Melquisedeque como rei e sacerdote nos ensina sobre a importância de unir nossa espiritualidade com nosso papel na sociedade. Devemos buscar uma conexão profunda com Deus enquanto desempenhamos nossas funções e responsabilidades no mundo terreno. Isso significa que nossa espiritualidade não deve ser separada de nossa vida cotidiana, mas deve informar e enriquecer nossas ações e decisões. Em resumo, a história de Melquisedeque nos convida a viver com integridade, generosidade e a integrar nossa espiritualidade em nossa vida diária.
Ao fazê-lo, podemos buscar a justiça, a paz e uma conexão mais profunda com Deus, enriquecendo assim nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor.